a adentrar a sala do banquete, Deus tem o melhor para nos servir nesta oportunidade. A ambiência profética, ela funciona de uma forma muito racional, pastor Luiz. A igreja interage com o céu e os céus interagem com a igreja. A Bíblia Sagrada diz: estejam em vossas gargantas os mais altos louvores a Deus. Então nós entendemos dentro dessa concepção que um elemento primordial para que Deus se agrade do nosso culto e atenda a nossa expectativa está consubstanciada na expressão que o salmista cantou: não haja silêncio em vós. É um dos pontos cruciais para que os céus se rasguem. Agora é de considerar a razão pela qual Deus escolheu adoradores mais ou menos como nós, sendo que os céus têm a orquestra mais afinada já existente. Só que Deus ama tanto os homens que entregou aos homens este poder, esta capacidade de atrair os céus para a terra. E quanto mais enchermos esta casa de glória, eu não sou sensacionalista e nem tampouco um pregador motivacional no sentido da futilidade da palavra, mas eu acredito que se a igreja irromper em glória, aleluias, culto de ação de graça, Paulo, ele nos exortou: levantai as mãos sem ira, as mãos santas, sem ira e sem contenda, porque quando levanto as mãos, eu creio que há um governo sobrenatural em operação. E quando levantamos as nossas mãos, alguém já levantou a mão aqui? As mãos levantadas implicam em dizer: a dependência não está no homem, está no Deus que fez os céus e também a terra. Entendendo o viés de um culto racional, nós não podemos de forma alguma estarmos presos em uma redoma religiosa. Se der vontade de quebrar etiqueta, quebra etiqueta, quebra o protocolo. Você só não pode sair daqui dizendo: Deus não falou comigo, entrei vazio e continuei vazio. Mas se houver um fluir de adoração, Deus vai encher os vasos nesta noite. É o 7º dia profético para este ano de 2021, representando o ano de julho. Eu acredito piamente que não vim da zona leste de São Paulo, ali próximo a Jacopêssego, para ser simplesmente mais um pregador formal. Hoje nós vamos entrar na dimensão do milagre. Alguém está comigo aqui que crê? Trago um abraço da minha querida pastora. Eu sou papai novinho de folha, pastor Luiz. Nasceu o nosso milagre, que é a Maria Fernanda. Há 10 anos esperando a promessa, a pastora Lília, Deus abençoe grandemente essa família sacerdotal. Fez a citação do texto que hoje o Espírito fez fervilhar em meu coração, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos, pois, firme a nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. A medicina dizia: não gera mais. Deus disse: eu abro a madre. Era impossível. A minha esposa, que deve estar me assistindo agora, a minha lindona, um beijo para você. Fazer já a média, né, profeta? Não podia gerar de modo algum. Deus disse: vai gerar. A Maria Fernanda, ela veio sobre as circunstâncias mais aterrorizadoras. Os médicos diziam: ela está cheia de problema. Satanás se apresentava dentro do hospital e dizia: só vai sair você daqui. Aí Deus dizia: eu sou o príncipe da vida. E Deus, Ele quando nos permite passar por alguns processos, porque existem lições incutidas dentro de cada processo.
Quando nós nos esquivamos dos processos da vida, nós estamos evitando bênçãos extraordinárias. Aí, em 5 dias, aí o médico disse, não tem previsão para Maria Fernanda ter alta. A minha esposa entrou em desespero e disse, filho, eu não quero voltar para casa sozinho. Aí o sacerdote precisa ser profeta também. Eu disse, assim diz o Senhor, sairá tu e sairá também a nossa herança. Era impossível, irmãos. Em fração de 5 dias, Deus disse, eu vou entrar dentro da UTI. Maria estava cheia de aparelho. Maria estava com problemas respiratórios. Eu olhei para Maria dentro da incubadora e Deus disse, cante para ela e quando você terminar de cantar, profetiza fôlego de vida. Quando eu dizia assim, em profecia, Maria, Deus está lhe dando fôlego de vida. Maria tremia dentro da incubadora. E Deus disse, eu estou gerando vida no lugar de morte. Se houver alguém disposto a levantar um altar de adoração em um ambiente pagão, eu vou mover os céus. A morte se apresentava assim, irmãos, é muito real. É muito real porque é um impacto de frieza, pastor Luiz. E quando a morte se apresentava, Deus dizia, eu sou maior do que a morte. Eu dizia, o sangue de Jesus tem poder. Ela recuava. Aí Deus disse, ele está em guerra. No 4º dia, exausto, sem dormir, em jejum, oração. Deus disse, eu vou descer na UTI. Quando eu fui visitar a Maria, eu procurei a Maria na UTI, eu não encontrei a Maria. Procurei o doutor disse, eu não sei o que aconteceu. Mas a Maria saiu da UTI e é uma criança normal. Era para você ter dado um glória a Deus. Porque o que Deus vai fazer na sua história, reme, forque, teleborde, acambi, afá. Levante as mãos, porque eu creio que Deus está liberando para esta noite palavras de autoridade para quem está precisando de uma palavra. Aí para terminar, porque o milagre é completo, entrou a médica residente, disse, ela está com nível de icterícia muito elevado, não tem como sair. Aí eu quis dar lugar para a carne, né? Às vezes a gente quer dar lugar para a carne. Deus disse, fica no espírito. Eu disse, para minha filha sair desse lugar, ela precisa baixar para quanto? A doutora disse, 14,9. Aí eu falei na minha mente, Deus, eu não quero 14,9, eu quero 11. Era impossível. Quando a médica-chefe entrou às 10h30 da manhã, veio trazer o relatório e disse, Maria Fernanda Sueli, a mãe, vocês são os pais? Eu disse, sim senhora, doutora. Eu vejo que houve aqui uma alteração drástica. E isso não acontece normalmente. Milagre não é algo comum. O nível de icterícia da Maria Fernanda baixou para 11. Levante a mão quem crer em milagre. Ele de Ofar. Tem uma presença de Jesus aqui nessa casa. Eu não estou vindo do altar da pornografia, eu estou vindo do altar de Deus. Para profetizar que Deus vai gerar em tempo de crise, em tempo pandêmico, a maior experiência que você já sonhou em experimentar em toda a sua vida. Lá alguém levantou as 2 mãos. Eu vou liberar uma profecia antes de entrar no texto, porque o ambiente é profético. E Deus está me autorizando a liberar que no ambiente em que alguém está achando que vai terminar em morte, em luto, em perca, se prepare para contar o seu maior testemunho, o seu maior milagre. Só quem acredita e pega, dá um grito de glória, pelo amor de Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 15, versículo 22. Diz-nos assim o texto sagrado. E Samuel disse, tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. E você diz, glórias
a Deus. Queridos e amados irmãos, esse texto bíblico, sem sombra de dúvidas, é conhecido pelos leitores das Sagradas Escrituras. Eu quero falar-lhes nesta noite sobre o princípio de honra. Nós estamos vivendo dentro desta temática a possibilidade de sermos honrados pelos céus. Mas devemos ter entendimento que honra tem tudo a ver com obediência. E muitos de nós supomos que temos fé. O real conceito de fé, na verdade, está fundamentado no que escreveu o escritor aos Hebreus no capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele define fé como o fundamento firme das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé estar atrelado a este princípio de obediência, porque para vivermos este princípio de obediência, se faz necessário também entendermos o que o apóstolo São Paulo qualifica como o dom da fé. Existem dois tipos de fé: a fé para a salvação, que vem por meio da mensagem do Evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Só que Paulo, quando vai qualificar e categorizar os dons, o dom da fé está inserido ali. E a fé, enquanto dom, não é dado para quem quer, é dado para quem busca com afinco. Quando nós entendemos este princípio acerca da fé, então desencadeado em nosso espírito a capacidade de compreender o incompreensível, de atingir o intangível, de alcançar o inalcançável, visto que a fé é a coroa que brilha sobre a cabeça da igreja. É por isso que aquele que tem fé, ele não só agrada a Deus, como crê também que ele existe, ainda que é invisível, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Este é o conceito de fé bíblico e inserido na palavra. Mais uma coisa que nos remete a esta reverberação, a esta reflexão, é que a fé verdadeira, ela é experimentada em tempos de provações. A fé verdadeira, autenticada pelos céus, ela se manifesta exatamente quando a crise chega e bate na nossa porta, porque buscar a Deus quando temos problemas é a tendência da nossa geração, mas temos dificuldade de entregar a Deus o direito de festejar conosco os dias da nossa conquista, os dias da nossa honra. É por isso que nos Salmos de número 90, estrofe 12, o salmista vai nos ensinar uma poderosa lição: ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. Agora, uma verdade que é intrínseca ao nosso caráter é que nós estamos propensos a convidar a Deus para participar dos nossos calvários, para participar dos nossos problemas, dos nossos vales, dos nossos desertos, das nossas percas, dos nossos desafios, dos nossos conflitos. Nós temos esta tendência de chamarmos, de convidarmos o Senhor quando as coisas estão indo de mal a pior. Mas quando as coisas começam a ir de mal a pior, nós esquecemos de convidá-lo para estar também nos momentos de alegria, nos momentos de conquista, nos momentos de estabilidade. E sabe qual é o maior problema? É que nós somos experimentados exatamente pelos céus. É quando as coisas começam a desmoronar, é que Deus quer saber se estamos ou não firmados na palavra que um dia Ele nos conferiu. A grande verdade é que Deus só cumpre promessa na vida de quem está disposto a viver o propósito baseado na obediência. Seria muito bom se Deus
Deus aceitasse as nossas coisas, se Deus aceitasse as nossas coisas, seria algo que talvez supriria uma necessidade maior, mais prioritária. Só que Deus não aceita as nossas coisas, primeiro, porque Deus não está disposto a barganhar com você. Deus não está disposto a barganhar conosco. As nossas coisas não podem comprá-lo, desde que Deus, de fato, tenha conquistado tudo que há em nós. Lembra quando o salmista, no Salmo de número 103, ele cantou a romagem dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Esta expressão tudo implica na totalidade, implica na completude, porque Deus não vai aceitar nada de nós até conquistar o nosso tudo. Por favor, se isto não te constrange, diga para esta pessoa bonita ao seu lado: Deus, Ele não quer muito de você. Deus só está pedindo tudo. A Bíblia Sagrada diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23: e o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, sejam preservados e conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande problemática é esta: a nossa geração, ela não aprendeu a desenvolver princípio de honra. É por isso que a honra, ela nunca acontece de maneira concreta, de maneira realística, de maneira honrosa, porque Deus não honra uma geração que é perita em desobedecê-lo. Já perceberam, meus irmãos, que a desobediência arrancou Saul do trono, mas em contrapartida, a obediência levou o pastor de ovelhas a se assentar no trono. A desobediência é algo que pode causar algumas rupturas em nossa história. Quantos estão vivendo a miséria espiritual no seu ministério, na sua vocação, porque decidiu voluntariamente adotar para si princípios distorcidos que em nada estão coerentes, coadunados, harmonizados com este princípio tão poderoso que é a obediência. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus, capítulo 5, versículo de número 8, que sendo Jesus filho, aprendeu por meio dos sofrimentos a obedecer. Então a obediência é um critério determinado pelos céus. O que vem a ser obediência é Deus dizendo: é eu quem mando na sua vida, eu quem determino, estabeleço os viés pelos quais você precisa passar. E quando nós decidimos viver de acordo ao padrão estabelecido, estou quase sem som, estabelecido por Deus, nós então vamos construir uma plataforma poderosa para vivenciarmos tudo aquilo que Deus ele tem pré-ordenado para o seu povo. O profeta Isaías, na profecia do capítulo 1, versículo 19, ele coloca uma condicional, quando diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe por que tem algumas pessoas que estão vivendo à margem da mediocridade, no casamento, no ministério, na vida financeira? É porque decidiu viver contrário ao princípio que Deus pré-ordenou, estabeleceu e predeterminou. E quer que eu lhe diga uma verdade: nada poderá trazer de volta aquilo
aquilo que foi perdido por uma decisão precipitada. Alguém pode pensar: e se eu sacrificar, pastor? Sacrifícios não restituem aquilo que o homem perde por causa da sua desobediência, mas há uma esperança para aqueles que reconhecem que tomaram diretrizes contrárias ao propósito, porque Deus não cumpre promessa, Deus honra propósito, a promessa é secundária. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, retenhamos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é reter uma palavra de promissão. Aí Paulo vai concluir dizendo: e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para viver propósito nós temos que nos esmerar ao ponto de abrirmos mãos das nossas vontades para vivermos a vontade plena de Deus. Se você quiser ver, vivenciar, experimentar tempos de plenitude com Deus, é necessário, é fundamental que deixemos de lado todos os sentimentos que possam nos afastar de um propósito soberano. A Bíblia Sagrada, ela é muito categórica e clara em toda a sua linguagem com relação àqueles que decidiram viver no viés da obediência, na senda da sujeição. Lembra quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante, Paulo ele vai descrever o caráter do Cristo sofredor, do Deus que se revestiu da humanidade. Mas eu gosto da expressão quando Paulo diz: e ele foi obediente até a morte de cruz. Quando nós decidimos viver pela obediência, algumas coisas podem até nos sobrevir, mas os céus que nos chamou para viver na contramão daquilo que a sociedade prega como um padrão tão normal, como um princípio de exemplaridade segundo eles a ser seguido, e nós decidimos manter firmemente, terminantemente esta vida centralizada debaixo da mão do Todo-Poderoso, ainda que nos venha algumas situações desconfortáveis, algumas situações indesejáveis, se nós decidimos viver em obediência para Deus, até aquilo que nós presumimos que talvez jamais aconteceria, o céu ainda domina sobre a terra para honrar aqueles que têm sobre as suas vidas o selo de uma vida completamente regrada por Deus, porque todo obediente que pratica a obediência, que tem como marca distintiva na sua vida este princípio, ele vai estar sempre preparado para alcançar níveis sempre mais altos. A obediência nos faz renunciar àquilo que a nossa carne desejaria adotar como um padrão normal, sobretudo um padrão que nos levaria a um afastamento de Deus. Mas outros sim, a obediência nos habilita de tal modo, porque ninguém vai viver o sobrenatural sem fazer o que Samuel nos ensinou ainda menino, quando Deus entrou dentro do templo corrompido, quando Deus entrou dentro de uma tenda caída, quando Deus entrou dentro de um contexto influenciado por líderes como Hofni e Finéias, que estavam prostituindo o templo e o altar. A Bíblia diz que dentro daquele contexto, Deus entrou e gritou um nome, e o nome era Samuel, Samuel. Por algumas vezes Deus grita o nome de Samuel. A pergunta é, por que Deus gritou o nome do menino e não gritou o nome de Hofni, Finéias e de Eli? Porque Deus está procurando nestas últimas horas homens que não valorizem tanto o título. Deus está mudando o viés aqui. Revora e canta. Que não valorize muito o título, nem tampouco a nomenclatura, mas homens que valorizem o viver em obediência
Porque a voz de Deus sempre vai procurar e achar aqueles que estão dispostos a serem guiados pelo poder da palavra. E nesta noite, a palavra de profecia na minha boca é esta: aqueles que decidirem viver na contramão deste mundo, para dizer como Samuel: fala que o teu servo ouve, assim diz o Senhor, eu vou abrir portas aonde você nunca imaginou que seria possível serem abertas. A mão de Deus te elencará no nível de honra, porque adiante da humildade, adiante da honra vai a humildade, porque alguém aprendeu a viver em obediência, e porque a obediência se tornou uma virtude intrínseca ao seu caráter. Deus, ele está nesta noite dizendo: pede-me o que tu queres. Só que isto só é dado para quem de fato aceitou o formato dos céus. Porque não adianta declarar o nome Senhor nos lábios se o nosso coração não estiver disposto a honrá-lo e obedecê-los. Se nós não estivermos dispostos a servi-los através da nossa entrega, através da nossa abdicação e devoção, possa ser que a nossa construção seja uma construção fragilizada. Quando você olha para alguém que está vencendo na vida, mesmo enfrentando tantas oposições, mesmo às vezes sendo submetido aos níveis de prova, aí você pode considerar alguém que tem sorte. Pelo contrário, é alguém que decidiu viver em obediência. Abraão é a prova cabal disso. Abraão, ele decide obedecer uma voz, a voz de um Deus invisível, a voz de um Deus que até então ele nunca havia estabelecido nenhuma relação de comunalidade, de comunhão. Entretanto, quando a voz brada no ouvido de Abraão, a Bíblia diz que Abraão não titubeou. Abraão, ele deixa tudo para trás, porque um princípio da obediência, pastor Luiz e pastora Lília, quando a voz de Deus ecoa, é deixar algumas coisas para trás. E nesta noite Deus está comunicando a nós outros em uma audiência face a face: abandona o que precisa ser abandonado. Se é o pecado, abandona. Se é a pornografia, abandona também. Se são pecados domésticos, abandona, porque o nível de honra que eu quero te levar é poderoso e não admite bagagens. Aleluia. Abraão deixa para trás, porque obediência implica em abandonar algumas coisas em detrimento daquilo que eu sei que o céu é poderoso para gerar na minha história. E quando nós estamos prontos a deixarmos algumas coisas que ainda nos impedem de nos mover, que nos impedem de caminhar, que nos impedem de romper, que nos impedem de acessar o melhor de Deus para a nossa história. Um conselho do céu para quem está talvez enfrentando guerras internas, conflitos na alma, que às vezes te leva a um nível de exaustidão psicológica, ao ponto de você até mesmo desacreditar de que seja possível o céu intervir ao seu favor. Eu tenho uma palavra que está fervendo no meu coração, e Deus está dizendo: prega, porque eu estou atingindo corações aqui nesta noite. Deus vai desatar, Deus vai romper tudo aquilo que tem entremeado você, tudo aquilo que tem te atado, te amarrado, e às vezes te faz até mesmo alimentar complexos de inferioridade
inferioridade, sentimentos que se conflitam na sua alma, ao ponto de te levar a perder até mesmo a esperança. Assim diz o Senhor: esta é a noite em que eu vou soltar os teus lombos, abrirei portas aonde não tem porta, elencarei o teu espírito e te farei vencer e conquistar em regiões nebulosas que o inimigo queria prendê-los. É Ele quem nos faz viver esta liberdade no aspecto espiritual. E enquanto orávamos aqui, Deus gritou muito forte dentro de mim e disse: diga para o meu povo que a cada renúncia, uma subida de nível. Eu vou repetir, porque eu sei que esse povo é adorador. A cada renúncia, uma subida de nível. Aí eu pergunto para Deus: Deus, a renúncia, ela abrange apenas alguma áreas? Aí Deus diz: não, tem que abranger todas as áreas, porque eu não vou firmar concessões com ninguém. Eu vou estabelecer pactos, eu vou estabelecer aliança. Oh glória, eu vou pregar para aquele moço que levantou a mão. Eu quero interagir e o céu está interagindo. Tem alguém que já está derramando lágrimas, tem outros que ainda estão desligados, mas daqui a pouco liga também no céu. Deus está nesta noite dizendo: eu vou mostrar para vocês o quanto vai valer a pena vocês andarem na senda da obediência, no caminho da fidelidade. Eu vou trazer como resultado honra sobre a tua cabeça, e eu farei brilhar a coroa do reconhecimento que o céu pode trazer sobre a tua história. Mas é necessário ouvir, deixar e seguir. Mas seguir para onde, querido? Segura esta para a tua alma, pelo menos essa. Quando você decide ouvir, você não precisa ter um mapa nas mãos. Porque o segredo não é para onde você vai, é quem está te levando. Ah, pelo amor de Deus. Com essa aqui deu um arrepio agora na espinha dorsal. Tem gente que está preocupado com a ambiência geográfica, em conhecer o mapa. Mas tem outros que decidiu acreditar na voz. Porque quem te chama tem o conhecimento do território. Dorei Massicamahai. Tem o conhecimento das minúcias. Está dizendo para quem precisa de uma direção: fui eu quem determinei e quem ordenei a tua saída. Talvez ainda o destino não ficou tão clarificado, mas mas o que vai determinar o curso da história da tua existência não é o mapa, é quem falou para você sair. Oh glória a Deus. Deus está nos dando indicativos nesta noite, neste 7º dia profético, que se vocês decidirem confiar naquele que mandou, que ordenou você sair, desertos transformar-se-ão em mananciais de águas vivas. Alguém, porque decididamente resolveu atender a expectativa divina, obediência, talvez imaginou que partiria para um lugar largo, e de repente está se deparando com uma realidade de estreitezas, de apertos. Mas o Senhor está dizendo: na tua angústia eu vou te dar largueza, vou te revestir com a minha honra. O Salmo de número 3, estrofe 3, Davi cantou dizendo: o Senhor é o meu escudo, a minha glória, e aquele que exalta a minha
minha cabeça. Quem te chamou é o mesmo que Paulo descreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 24. Fiel é aquele que vos chama, fiel é aquele que vos chama. Eu vou ficar repetindo até você entender que quem está falando com você é o soberano, aquele que cumpre, aquele que vela por sua palavra, o qual também fará. E Paulo, exortando, encorajando aos filipenses, disse: é Ele quem opera em vós, tanto o querer como também o efetuar. E quando ele decide vir, não tem cadeias que a segurem, não tem barreiras que fiquem de pé, resistências não podem neutralizar a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias profetizou dizendo: ele vela por sua palavra para cumpri-la. Isaías corroborou com a mesma ideia profética e disse: a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela fora designada. Só quem pega, só quem crer. Uma mão levantada só é pouco, levante as duas. Deus está garantindo e chancelando que este ano de crise é o ano em que os celeiros dos céus serão abertos. Enquanto você entender o princípio de 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 20: eu honrarei aos que me honram. Deus não vai honrar gente que não tem firmeza. Vai apertar um pouco, eu sei que não vai dar nem para dar glória mesmo agora. Honra não é para quem retroage. Honra não é para quem escolhe alimentar os seus vícios domésticos. Honra não é para quem só está firme e só adora quando tudo vai bem. Honra é para quem está ferido e dizendo: eu estou ferido, como diz a canção, mas não destruído. E isto é a vertente da teologia paulina. Honra é para quem está enfrentando guerras invisíveis e que às vezes tem todo o desejo de jogar tudo para o alto, mas como Paulo, ele recobra a consciência, pastor Luiz, meu amigo presbítero Itamar, essa belíssima companhia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eita Jeová, é poderoso, vírgula, para guardar o meu depósito. Honra é para quem tem depósito, irmão. Honra é para quem tem depósito. Depósito implica em credibilidade. Deus não vai honrar gente sem credibilidade. Deus não vai honrar gente com perfil de frouxo e de covarde, que se esconde atrás do problema. Deus vai honrar gente que não tem medo e nem constrangimento de arregaçar as mangas e dizer: eu vou em frente, porque eu sei que depois de todo este vento haverá uma convolução espiritual que vai alterar coisas de um extremo para outro. Eu estou vendo, irmãos, a mão poderosa de Deus transicionando pessoas. Deus está dizendo: eu vou quebrar o seu opróbrio. Eu vou quebrar. Cadê o tecladista? Se aproxima aqui, meu filho, eu estou caminhando para a conclusão. Deus vai quebrar a vergonha sobre a sua cabeça. Por quê, pastor? Deus não está preocupado com o teu sacrifício. Se o nosso sacrifício não estiver plugado, conectado a uma ideia de culto que preza a obediência, o nosso sacrifício não vai passar de um mero ritual. Mas se houver obediência, a obediência vai potencializar o sacrifício que vai subir. E quando o sacrifício tem essência, eita como é fácil, de obediência, chega às narinas de Deus como aroma de cheiro suave.
E quando Deus se agrada, Deus tem contentamento de abrir o céu e despejar sobre a tua cabeça, sobre a tua família, sobre o teu casamento, aquilo que vai nutrir não só a tua alma, não somente a tua vida pessoal, mas vai afetar extraordinariamente todos os antros, todas as esferas, todos os aspectos da sua história. Quando Deus resolver manifestar a resposta que você está tão expectando, tão aguardando, Deus mudará o cativeiro de alguém, porque decidiu manter-se em obediência, mesmo quando você tinha tudo para parar. Você resolveu continuar e dizer: Deus, eu vou seguir em frente, eu vou avançar, eu não paro, eu não desisto, eu não abro mão da promessa, eu não abro mão do propósito. Antes de oferecer sacrifício, eu decidi entregar-te a ti em obediência, para o Senhor levar-me aonde o Senhor quiser, independente da geografia. A mão do Senhor te guiará. Só quem acredita reage. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem pode levantar as mãos por 30 segundos apenas? Me ajuda no som, meu filho. Oh, glória! Deus vai nos levar a um outro nível. Oh, Espírito Santo, a tua palavra está sendo pregada. Eu não creio no poder da manipulação, eu creio no poder da tua palavra. O propósito não é que o mundo veja Cristo na nossa face. O propósito é que o mundo veja Cristo dentro de nós. Porque se houver um propósito bem definido, você não vai precisar nem abrir a boca para pregar. A tua vida pautada nesse princípio de sujeição, de obediência. Porque quem obedece, ele deixa de cumprir os seus próprios anseios para responder os anseios de Deus. Mas talvez a pergunta seja esta: por que parece que Deus não fala mais com os homens? O problema não é que Deus deixou de falar com os homens. O problema é que os homens deixaram de ouvir a Deus. E Deus só está interagindo com a nossa lentidão. Quem aqui, irmão, suporta falar para pessoas surdas? Quem? No sentido figurativo. Já viu aquelas pessoas que você fala, você torna a falar, você continua falando, e ela continua te desprezando? O que é que você faz? Você não insiste. Aí alguém está dizendo: Deus não fala mais comigo. Deus está falando através da palavra, através de sonhos, através da natureza, através da pandemia, que essa geração está surda. Mas quer ouvir uma verdade? Deus está ávido para falar com você. Nenhuma particularidade que vai transcender o que foi pregado, quando você introjetar isso na sua mente e entender que algumas coisas elas só serão altercadas, modificadas, alteradas a partir do momento que eu decidir com afinco me mover de acordo ao movimento da nuvem da glória de Deus. Algumas pessoas continuam fracassando e patinando na vida, no casamento, no relacionamento entre os filhos, porque Deus está falando, se utilizando das mais diversas linguagens, e às vezes nós estamos tendo dificuldade de ouvi-lo e colocar em prática aquilo que precisa ser praticado. E quer que eu lhe diga a verdade? Não se assuste. Os cemitérios estão cheios de pessoas, cheias de profecias, de sonhos e de promessas não cumpridas. Porque Deus está sempre disposto a falar com quem quer ouvi-lo. Fique sobre os seus pés, por gentileza. Enquanto os céus está a nos habilitar, coloque as mãos
no seu coração. Porque se você decidir se reposicionar hoje, Deus vai ressignificar a tua história. Não importa qual tenha sido o nível do teu fracasso e da desonra, Deus vai entrar no cerne do teu casamento, da tua família. Sonhos e sentimentos represados voltarão a ter vida. O Espírito Santo, oh Espírito, Espírito que levanta, Espírito que redireciona, está se movendo entre nós. Eu estou ouvindo barulhos de cânticos espirituais. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Se vocês puderem adorar esta canção, adore. Enquanto o grupo de louvor estiver adorando, essa esfera espiritual vai tomar uma proporção sobrenatural. Haverá um revolver de Deus em todas as áreas que envolvem a sua estrutura. Alguém vai voltar a ter prazer de cantar. Alguém vai voltar a ter prazer de viver, porque Deus está dizendo: adora-me em obediência, porque o teu sacrifício vai fazer com que os céus entrem em movimento. Eu, Senhor, vou entrar dentro daquela UTI e vou arrancar alguém que está entubado, e vocês vão entender que o preço de andar comigo, ainda que seja caro, porque a minha graça não é barateada, mas eu lhes darei sinais de que eu ainda sou poderoso para mudar a história, para reverter a situação, para levantar quem está caído, para avivar a tua história. Só quem acredita. Oh, adore. Tem mãos para levantar, levanta. Neste lugar, todos os dias da minha Enquanto você adora, Ele te cura. A depressão não vai te reter mais. Deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar, todos os dias. Muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Muito aos teus anjos, adoramos aquele que faz adoramos aquele que faz. Feito aos teus anjos, adoramos aquele que faz. Quem tem glória para adorar, adore. Quem tem glória para glorificar, glorifica. Quem tem mãos para levantar, levante. Rompe, adore, engrandece. Deus está movendo o seu povo. Queremos queimar, somos seus meninos.
Deus está determinando que todo espírito abortivo espiritual, para que a sua vida seja um fiasco, um fracasso, uma vergonha, uma frustração, Deus está dizendo: hoje eu vou quebrar todos os decretos malignos que foram liberados sobre a tua história. Se prepare, porque a crise não vai impedir o sonho de você entrar na faculdade que eu já determinei. Eu abro e ninguém fecha. Não parou para pensar que à tua volta eu permiti muitos serem atingidos, mas sobretudo eu decidi te guardar, pois eu tenho misericórdia de quem eu quero ter, diz o Senhor. Eu estou assentado no trono. A fornalha poderia até ter te matado, mas não te matou. O vale poderia até ter te reprimido, mas não te reprimiu. O deserto poderia ser o ponto final da tua história, mas no teu deserto a minha nuvem não somente te acompanhou, como te envolveu. E para você saber que eu estou cuidando da sua história nos mínimos detalhes, eu vou trazer sobre a tua vida um peso da minha presença, um peso da minha glória, para vocês entenderem que vocês não estão sozinhos. E ainda que vocês estejam a andar no vale de sombra e de morte, o meu consolo está sobre você. Eu estou guiando a tua história. A morte não vai te alcançar, o luto não entrará dentro da tua casa. Se tem alguém que acredita, alguém que recebe, uma mão é pouca, levante as duas. E se tiver alguém que precisa se reconciliar com o propósito, venha depressa. Sai do teu lugar. Você que precisa se reconciliar com o propósito, saia de onde você estiver, porque há um desatar de Deus sobre a tua história também. Deus não te trouxe aqui por uma mera casualidade, mas o Pai está te chamando. É tempo de voltar para casa. Esse lugar. Cadê você que precisa se reconciliar com o propósito? Não importa quão longe você decidiu ir, hoje as portas da casa do Pai bondoso se abrem para você. O que a sua alma precisa é voltar a ser nutrida pelo amor. Isso, sai do seu lugar, vem depressa, vem. Espírito Santo está mexendo aí no teu coração e dizendo: vem para casa, volta para casa, vem sentar na mesa, vem voltar a ter comunhão. A aliança quebrou, mas o céu está dizendo: eu restauro tudo de novo. Eu te louvo, Senhor. Eu tributo glórias ao teu nome. Eu te adoro na beleza de tua santidade. Que a bondade de Deus possa segui-los por todos os dias da sua vida. A minha gratidão aos céus, a esta igreja que nos abraçou de uma forma tão carinhosa. Pastor Luiz, pastora Lília, Deus abençoe. Aplaudam o nome de Jesus Cristo, que é digno de toda a honra. Glória a Deus, aleluia. Bom é o Senhor. Pai maravilhoso, nós queremos te louvar por este maravilhoso culto que prestamos a ti, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, Senhor, e que possamos ter uma noite abençoada, um sono tranquilo, revigorante, que amanhã possamos levantar para o trabalho de uma forma renovada. Senhor, tira todo o cansaço físico, o cansaço mental. Faz a tua obra poderosa em nossas vidas, Senhor. Nós queremos te louvar e engrandecer por tudo. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem sido muito bom estar na tua presença. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digamos amém. Amém. Família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos.